Amém. Boa noite. Todo mundo vivo? Me preocupou esse silêncio. Esse silêncio me preocupou. Tem alguém aí? Ah, glória a Deus. Que bom ouvir. Pensei que eu ia ter um monólogo aqui hoje à noite. Deixa eu só botar o tempo aqui, tá? Senão eu falo até amanhã. Boa noite, gente, mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Tiaro. Eu não sou o pastor da igreja. O pastor Ariel está de férias ainda. Vocês devem estar com saudade dele, eu também estou. Mas hoje ainda sou eu que estou por aqui. Então eu espero que Deus fale muito ao seu coração, através do que Ele falou comigo para trazer eu essa noite. Porque primeiro Ele falou ao meu coração com a palavra dEle. E eu espero que fale também ao coração de vocês, para a honra e glória dEle. Queria começar orando e queria que você esteja em oração também nesse momento e possa clamar, né, pela minha vida e por cada um que está aqui. Amém? Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pelo privilégio que você nos dá de estarmos reunidos, Deus, todos juntos e unidos, com o único propósito de te adorar, Pai, de te louvar. Obrigado porque o Senhor nos dá liberdade, Deus, de estarmos aqui. E porque o Senhor nos dá forças, Deus, para caminhar e para continuar, Deus, te buscando, Pai. Nos abençoa, Pai, nos guarda. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui, Pai. Que o Senhor possa tocar a vida deles também, Pai, nessa noite. Usa a minha vida, Pai, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através da minha vida, Pai. Para a tua honra e glória, Deus. Que nada, Deus, nada que eu fale, Deus, saia de mim, mas venha de ti, Pai. Que eu seja apenas um canal, Deus, para conduzir as tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu tenho essa cara de novinho, mas eu já tenho uma caminhada grande. Vocês olham assim, como assim, Tiago? Você deve ter o quê? Uns 17 anos? Quase. Estou quase chegando lá, mas ainda não. Mas assim, eu não vou dizer que eu sou cristão, tá? Mas eu estou na igreja cristã desde os meus 2 anos de idade. Desde que eu já consegui ficar longe da minha mãe, a minha tia me levava. Muitos aqui já conhecem a minha história, mas outros estão chegando hoje aí e não conhecem, eu vou falar de novo. E assim, eu fui criado no ambiente evangélico, cristão. Eu fui criado dentro da igreja praticamente, porque eu estava lá sábado o dia todo, domingo o dia todo, às vezes durante a semana eu ia também. E isso foi muito bom para mim. Eu louvo a Deus pela vida da minha tia, do meu tio que me levavam, e da minha mãe também, que um pouco tempo depois se converteu e também me levava. Confesso que muitas vezes eu ia para a igreja forçado. Eu acordava e falava, não estou nem um pouco afim de ir para a igreja hoje. Estou afim de ficar ali na rua batendo baba com os caras. Aí a mãe, vai para a igreja sim, depois você joga bola, você tem a semana toda para jogar bola. Não, eu tinha a semana toda para estudar. Mas ela sempre dava essa desculpa. E aí eu ia. Mas eu louvo a Deus pela vida deles. Porque mesmo forçado, em alguns momentos, foi isso que me deu base para a minha caminhada hoje. E mesmo eu estando na igreja, desde pequenininho, não foi pequenininho que eu tive um encontro com Cristo. Eu ia para a igreja, eu me denominava cristão, mas eu não era cristão. Eu não tinha tido ainda um encontro com Cristo. Eu não tinha sido transformado pela presença de Cristo em minha vida. E eu lembro até hoje do momento que foi isso. E vai ter gente que vai abrir a boca assim, como assim, Tiago? Mas foi aos meus 18 anos. Então eu passei 16 anos da minha vida vivendo dentro da igreja sem ser cristão, sem entender o que Jesus fez por mim, sem entender a magnitude do que foi o sacrifício de Jesus que a gente cantou na instante. E aos 18 anos foi quando eu tive um encontro. E eu falei, não, eu quero, eu já cansei. Cansei de viver uma vida dividida, onde durante a semana
Eu era todo perdido, todo bagunçado, e no final de semana eu estava lá na igreja, servindo, cantando muitas vezes, trabalhando. Mas quando chegava na segunda, parecia que eu tirava a roupa de cristão, deixava lá e vestia a minha roupa de qualquer um. E aos 18 anos, numa conferência lá na igreja, eu sou de Salvador, tá? Eu era de Salvador. E lá eu era de uma igreja, de uma outra denominação, e estava tendo uma conferência nessa igreja, e um pastor muito conhecido, Ronaldo Lidório, muitos devem conhecer, ele estava pregando nesse dia, e ele estava falando justamente sobre montanha-russa. E eu falei, nossa, como é que ele está falando de montanha-russa na pregação, velho? E eu fiquei impressionado. Deixa eu tirar esse fio daqui, senão eu vou cair lá embaixo daqui a pouco. E ele estava falando sobre montanha-russa, e ele estava falando justamente sobre a minha vida. Porque ele estava falando assim, ó, não, porque o cristão, ele tem muitas vezes a vida montanha-russa, e ele está lá em cima, e daqui a pouco ele está lá embaixo. E ele está lá em cima, e daqui a pouco ele está lá embaixo. E assim, eu não tinha ainda uma vida com Cristo para levar isso para mim como uma vida em que eu estava muito bem com Cristo e muito mal com Cristo. Mas uma vida em que eu estava na igreja e que eu estava fora da igreja. Uma vida que eu estava na igreja e fora da igreja. E a partir daquele momento, eu orei para Deus assim, ó, Deus, eu cansei. Eu cansei. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não aguento mais trocar de roupa. Eu não aguento mais usar uma máscara durante o final de semana, tirar a máscara no final de semana. E era muito mais fácil eu virar e falar assim, ó, não, eu cansei, eu agora não vou mais usar a máscara do final de semana. Era muito mais fácil, né? Afinal, eu passava 5 dias sem máscara e passava 2 dias com máscara. Mas Deus, Ele me levou a trocar. E na verdade, o que foi que eu fiz? Eu incorporei aquela máscara à minha vida. Alguém já assistiu o filme O Máscara? Aí? Era uma máscara que ele vestia assim, ó, e a máscara fazia parte dele. Virava ele. E foi o que Deus fez comigo. Deus pegou aquela máscara de cristão e Ele costurou no meu rosto. E hoje eu não consigo mais tirar essa máscara. Para a glória e honra de Deus. E eu espero que hoje muitas máscaras sejam costuradas aqui. Para a glória de Deus. Muitas, muitas, muitas. A ponto de não conseguir tirar. E amanhã você está do mesmo jeito. Cristão, permanecendo forte, firme, fazendo a diferença, impactando. No último batismo, eu fiz parte da equipe que faz as filmagens, e eu vi muita gente que chegava lá e falava assim, vixe, eu não lembro como é que foi meu momento. Não lembro como é que foi o momento em que eu encontrei Cristo. Eu não lembro como é que foi o momento. Foi a minha vida toda. Outros falavam assim, eu lembro. Eu lembro o dia, eu lembro a hora, eu lembro a roupa que eu estava vestido, eu lembro o cheiro que estava no ar, eu lembro quem é que estava falando ou se não é que estava falando, eu lembro como é que estava, qual era o minuto, a hora, se vacilasse, se tivesse no relógio o segundo, eu lembro. E eu não estou dizendo aqui que esses que não lembram são menos transformados ou não tiveram um encontro como esses que lembram. Mas às vezes é a transformação que houve com esse encontro que faz ser tão marcante. Eu não lembro a data, a hora exata. Eu lembro que foi no dia de sábado. Eu lembro que eu tinha 18 anos, não vou fazer conta agora para lembrar qual foi o ano, mas eu tinha 18 anos. Eu lembro exatamente. E você? Você consegue lembrar? Alguém consegue lembrar aí o momento exato desse encontro com Cristo? E eu vou mais fundo. Como é que era a sua vida antes desse encontro? Vou mais fundo ainda, vou alfinetar lá embaixo. Será que a sua vida continua da mesma forma? Será que hoje você refletindo, você vê que a sua vida, antes do encontro com Cristo, continua a mesma depois que você teve o encontro com Cristo? Segura essa pergunta, tá?
Mais tarde eu vou falar sobre isso. Na Bíblia a gente tem várias pessoas que a gente vê que teve um encontro com Cristo e foram transformadas de tal forma que mudaram e impactaram cidades, mundo, só tem um mundo, né? Mas mundos de países, de territórios, de civilizações, de culturas. O primeiro deles, Moisés. Moisés, ele era filho de hebreu, adotado pela filha do faraó. Ele foi criado como um príncipe. Em determinado momento, ele teve que fugir. E a Bíblia fala que em determinado momento ele estava no deserto, apacentando ovelhas, e ele viu uma árvore pegando fogo. E nesse momento, ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus, e Deus fala para ele assim: eu vou usar a sua vida. E Moisés responde: mas Deus, eu não sei falar direito. E Deus, ele pegou Moisés, um pastor com dificuldade para falar, e libertou o povo dele do Egito. Muita gente, muita gente. E um pouco mais na frente, Moisés, ele tem outro encontro com Deus. E quando ele sai da presença do Senhor lá em cima do monte, o rosto dele estava brilhando, a ponto de que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, e Moisés tinha que usar um véu para esconder o rosto. Pedro, eu amo a vida de Pedro, eu amo a história de Pedro, porque Pedro é gente da gente, é gente como a gente. Ele é aquele cara impulsivo, aquele cara que vai lá e que saca a espada e arranca a orelha do soldado. Ele é a gente. Quantos aqui, em determinados momentos de dificuldade, a primeira coisa que fez foi: não, eu preciso fazer alguma coisa. Quantos aqui, no momento de desespero, ao invés de esperar ajuda, foi lá e fez alguma coisa? Talvez você nem sabia o que estava fazendo, mas você foi lá e fez. Pedro era assim. Pedro era impulsivo. E Deus transformou Pedro num grande evangelista, num grande homem, num grande líder da igreja, a ponto de Jesus falar para ele: eu vou edificar a minha igreja sobre você. Você vai ser base da minha igreja. João, outro discípulo, chegou a ser chamado de filho do trovão por Jesus, porque ele era também impulsivo, temperamento forte esse que um dia eles estavam lá pregando na cidade e a galera não recebeu eles bem, e ele e o irmão vira para Jesus e fala assim: ó, Jesus, quer que te mande descer fogo do céu para queimar o povo lá? João era assim. E João, ele foi chamado de discípulo do amor. Esse mesmo João que queria fulminar a galera lá, foi chamado de discípulo do amor. E o evangelho dele é o mais lido hoje em dia, justamente porque ele fala de forma muito amorosa, tanto sobre Jesus, quanto sobre a vida. Ele soube transparecer de forma amorosa o que ele tinha para falar, o que Deus tinha para falar através dele. E por último, Isaías. Isaías, quando Deus encontra com ele, Isaías fala assim: ah, Deus, mas eu sou um homem de lábios impuros. E é através desses lábios que Deus manda uma profecia sobre o nascimento daquele que é o mais puro, Jesus. Vocês estão me acompanhando? Isso é só a introdução. Isso aqui é só para eu chegar onde eu quero chegar. Vocês devem ter notado que eu quero falar sobre encontro com Deus e transformação. E agora eu vou falar sobre o encontro com Deus que eu mais gosto da Bíblia. Aquele que mais fala comigo. Aquele que eu mais gosto de usar ilustrações, de usar exemplos. Alguém sabe quem eu estou falando aí? O nome dele começa com P, termina com Aulo. Aí alguns falam: não, começava com S, terminava com Aulo. Também.
Mas eu quero te convidar agora a abrir lá em Gálatas 2. Gálatas, capítulo 2, versículos 20 e 21. Se você não trouxe Bíblia, vai passar aqui em cima, não vai? Vai, glória a Deus. Se você não trouxe Bíblia de papel, pode acessar. Hoje em dia, a tecnologia, ela nos proporciona muitas coisas, inclusive uma Bíblia de fácil acesso, de várias traduções, de vários jeitos, vários idiomas. Amém? Todo mundo abriu? Quem não abriu diz misericórdia. Oh, tão rápidos mesmo. Gálatas 2, versículos 20 e 21. Segura aí. Antes de ler, eu quero te dizer o que é que está acontecendo. Paulo, ele está escrevendo uma carta aos cristãos da Galácia, os chamados Gálatas. Paulo, ele já tinha passado pela Galácia 2 vezes. A gente vê isso lá em Atos 16, versículo 6 e Atos 18, versículo 23. Paulo, ele já tinha passado por lá, ele já tinha instruído o povo, ele já tinha discipulado aqueles cristãos na Galácia, e ele já tinha ensinado muita coisa do evangelho para eles. E no decorrer do tempo, Paulo ficou sabendo que tinham chegado alguns falsos mestres lá, e eles estavam deturpando o evangelho, a ponto de dizer que a justificação ela não vinha só de Cristo, ela vinha de Cristo junto com a lei. Ah, Tiago, mas Jesus falou que ele não veio para rasgar a lei. Massa. Concordo, é justamente isso. E o que eu quero que vocês fiquem muito atentos é que eu estou falando de justificação. Ah, Tiago, mas o que é justificação? Pensa aí que você está sendo acusado de vários crimes. Vários crimes. Você foi preso e está esperando o julgamento, e quando chega lá no tribunal, e você fez, tá? Você cometeu todos esses crimes. E aí quando chega no tribunal, que vai começar o julgamento, o juiz fala assim, oh, não vai ter nem julgamento. Não vai precisar ter julgamento. Aí você fica, mas como assim? Eu cometi um monte de crime? Eu pensei que eu ia ser condenado à morte. E aí o juiz fala assim, ó, você ia. Porque alguém já veio aqui e já falou assim, ó, eu vou assumir todos os crimes dele. E eu vou assumir também a pena dele. Ou seja, eu vou morrer no lugar dele. E em troca disso, vai tirar todas as acusações dele e ele vai poder viver. Ele, todos os crimes que ele cometeu, a ficha dele, quando forem puxar, vai estar lá limpa. Totalmente limpa. Ele nunca cometeu nenhum crime. Isso é justificação. E foi isso que Cristo fez por nós. Cristo fez por nós. Então, vamos lá. Tem que guardar a lei? Tem. Tem que guardar a lei. Tem que guardar os mandamentos? Tem que guardar os mandamentos. É difícil? É difícil. Mas tem que guardar. A gente leu aqui no momento da ceia que eis que venho em breve, feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A palavra está cheia. A palavra está cheia de versículos e textos que falam sobre guardar os mandamentos, sobre guardar a lei. Inclusive o próprio Jesus, como eu já citei, falou que ele não veio para rasgar a lei. Ele veio para fazê-la ser cumprida. Amém? Estão comigo ainda, né? Não se perdem não. Fica aí ainda. Vamos ler lá. Gálatas 2, 20 e 21 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a fé de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Deixa eu beber só um golinho de água aqui.
A primeira frase de Paulo no versículo 20 é muito forte e muito verdadeira. Ele fala: fui crucificado com Cristo. Em outras versões fala assim: estou crucificado com Cristo. Estou. Se a gente for olhar no original, esse verbo aqui, fui, ele não está no passado. Eu sou péssimo de português para te falar qual é a classificação do verbo. Mas ele está tipo assim, ó. Cada dia eu sou crucificado com Cristo. Todo dia eu sou crucificado com Cristo. Paulo não está dizendo assim, ó. Eu fui crucificado, hoje eu já não estou mais. Porque quando eu fui crucificado, passou e hoje eu já não preciso mais ser crucificado. Não, Paulo fala assim, ó. Eu estou crucificado com Cristo. E entendam, Paulo não está falando aqui que Cristo foi crucificado e ficou na cruz. Eu amo a cruz, mas eu amo a cruz vazia. Eu não amo a cruz com um homem pendurado nela, sofrendo. Eu amo a cruz vazia, porque a cruz está vazia. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês estão me acompanhando? A cruz, ela não tem um homem lá em cima hoje. O homem que foi crucificado, ele morreu, ressuscitou e hoje ele está lá reinando. Amém? Amém. E Paulo fala: fui crucificado com Cristo. Aí você pergunta: mas como assim, Tiago? Ele foi crucificado mesmo? Não, ele não está falando disso. Ele está falando o seguinte: a minha natureza, quem eu era, está lá em cima da cruz com Cristo. Porque Cristo levou quem eu era lá em cima da cruz. Tanto que ele complementa e fala assim, ó: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembra que eu falei da justificação? Cristo levou o meu pecado. Cristo levou a minha condenação, a minha pena na cruz. Por isso hoje já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Deus comprou nossas vidas. A vida que você tem não é sua. Eu amo falar isso. Eu amo falar isso. Porque às vezes buga a nossa mente isso. Mas eu amo. Porque a gente tem que todo dia virar na frente do espelho e falar assim, ó: essa vida não é minha. Essa vida não é minha. Porque essa vida... essa vida ela foi comprada. E ela foi comprada por um alto preço. Ela foi comprada através da vida do Filho de Deus, do único Filho de Deus, morrendo numa cruz no meu lugar. Gente, vocês conseguem entender o tamanho do preço que foi pago por sua vida na cruz? Eu não consigo. Eu tento às vezes, mas eu não consigo mensurar. Sabe? É muito grande. É muito grande. Imagina aí que você acordou hoje e você abriu o extrato bancário lá e tem um depósito na sua conta que tem 9999999 e no final do número tem assim um mais. Porque não coube de tanto número ali no extrato. De tão grande que foi o depósito que fizeram na sua conta. Foi isso que Deus fez na sua vida. Deus fez um depósito que a gente não consegue nem calcular na sua vida. Paulo, ele entendia que a vida dele não era mais dele. Paulo, ele entendia que quem dominava a vida dele já não era mais o pecado, como era. Agora era Cristo que dominava a vida dele. Era Deus que governava a vida dele, porque Deus comprou a vida dele através de Cristo. É simples, é fácil entender a matemática. É difícil mensurar o preço, mas a matemática é fácil. Vamos continuar. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Paulo declara aqui o seguinte: hoje eu não dependo mais de mim. Hoje eu dependo de Deus. Hoje, tudo que eu faço é porque eu creio no Filho de Deus. Hoje, tudo que eu faço depende dele. Sabe o que foi que fez isso na vida de Paulo? Naufrágio, apedrejamento, chicoteamento, fome, nudez, frio, foi preso, foi humilhado. Agora pergunta aí para Paulo: Paulo, e aí? Está arrependido? Aí ele declara para você assim, ó: eu considero tudo perda. Tudo perda. E ele ainda fala mais: para mim, morrer é lucro. Ah, Paulo era suicida. Não, porque ele sabia que quando ele morresse, ele ia encontrar Cristo. Por isso morrer é lucro. E viver é Cristo, ele completa, tá? Morrer é lucro e viver é Cristo. Porque ele entendia que ele precisava viver por Cristo. Ele entendia que ele precisava entregar a vida dele para Cristo. Hoje em dia, imagina aí que você ouve de Deus. Vai lá. Larga tudo que você tem. Tudo que você tem. E você vai lá na Amazônia. Você vai pregar minha palavra lá. Você vai levar do meu amor para eles lá. Você vai pregar o evangelho lá na Amazônia. Larga sua casa, larga seu carro, larga sua família. Você vai viver lá na Amazônia, no meio dos índios. E aí? Quem aqui está pronto para isso? Quem aqui está disposto? Não precisa levantar a mão. Eu não vou constranger ninguém. Quem aqui está disposto? Quem aqui está pronto para isso? Quem aqui está confortável com essa ideia? Quem aqui, pastor Ariel, ele fez uma ilustração uns domingos atrás, e ele falou assim: se Deus virasse para você e falasse assim, ó, você vai pegar todas as suas economias, toda a sua reserva de emergência, tudo que você tem para um caso de tipo assim, você ficou desempregado, não tem nada, acabou toda a sua fonte de renda, esse dinheiro que você tem, você vai pegar tudo e você vai dar de oferta para aquele missionário lá que está precisando. Quem é que faria isso? Quem é que faria isso? Paulo fez isso. Paulo, ele era um cidadão influente. Paulo, ele foi transformado de perseguidor para perseguido. Paulo estava lá no momento em que Estevão foi martirizado. Paulo, ele era estudado. Provavelmente ele tinha posses. E Paulo largou tudo para viver por Cristo. A ponto dele declarar aqui: a vida que eu tenho agora, a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa era a vida que Paulo vivia. Se Cristo se entregou por mim, por que eu não vou me entregar por Ele? O que é que hoje te impede de se entregar a Cristo? O que é que hoje te impede de viver por Cristo? O que hoje te impede de falar assim: Deus, minha vida é sua, vem governar, vem reinar, vem tomar todas as decisões. O que te impede hoje? Versículo 21, Paulo fala: não anulo a graça de Deus. Quero convidar você a abrir Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Paulo também escrevendo. E Paulo fala assim: sendo justificados, lembra? Justificação. Sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus. Deve estar escrito na sua Bíblia: por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo, ele estava falando para o povo assim, ó: eu não quero anular a graça de Deus. Vocês estão falando
que a justificação vem por Cristo, mas tem que acrescentar a lei, as obras. E Paulo fala, não, a gente não deve anular a graça de Deus. A nossa justificação, ela é pura e simplesmente através de Cristo. E digo mais, gratuitamente. Ou seja, você não precisa fazer nada para pagar o preço que Jesus pagou na cruz. Sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Deus, ele não virou para você e falou assim, eu vou te justificar se você fizer isso, isso, isso e isso. Não, não. E aí eu quero seguir. Vamos lá, Efésios 2, 8 e 9. Passa umas páginas aí. Você vai achar Efésios 2, 8 e 9. E fala assim, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, se alguém ainda estava com dúvida sobre isso, quando a gente lê esse texto, acabou nossas dúvidas. Não tem que ter mais dúvida nenhuma. Justificação, Cristo. Salvação, Cristo. Redenção, Cristo. Vocês entenderam porque Paulo fala, para mim, morrer é lucro e viver é Cristo? Porque em qualquer uma das situações, é Cristo. Não tem outra alternativa. É Cristo ou é Cristo. Ou é Cristo ou é Cristo. Se ele morre, ele vai encontrar com Cristo. Se ele vive, ele está vivendo Cristo. Vocês estão começando a entender porque eu falei que essa é uma das transformações que eu mais amo na Bíblia? Não que eu não goste das outras, mas essa aqui me marca profundamente. Porque Paulo, ele faz declarações muito fortes, muito ousadas e muito verdadeiras, muito sinceras. Muito sinceras. E ele continua, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A banda pode subir? Estão entendendo o que é que está acontecendo aqui? Paulo, ele está falando o seguinte, se a justificação, ela vier pela lei, quer dizer que eu preciso cumprir a lei para ser justificado. Se depende de mim, se depende de Tiago cumprir lei para ser justificado, não adiantou nada Jesus morrer. Porque eu tenho um outro acesso para a justificação, que não é Cristo, é a lei. É cumprir a lei. E eu não estou dizendo não cumpra a lei. Rasga a Bíblia, a parte lá que fala dos mandamentos, você rasga, você dobra assim e fala assim, ó, não ler, não preciso ler. Não, ao contrário, eu estou falando o seguinte, a justificação, o peso que o pecado exercia em nossas vidas, foi tirado por Cristo. O peso todo que estava na nossa vida, Cristo levou na cruz. Precisa seguir a lei sim. Cumprir a lei é resultado. A gente estava na sala de oração ali antes de começar o culto e aí ela compartilhou algo. E é a mais pura verdade. A gente cumpre a lei, não é porque a gente precisa cumprir a lei, é porque a gente ama a Deus. Acima de todas as coisas. A gente ama a Deus acima da lei. A gente ama Deus acima da nossa própria vida. A gente ama Deus acima do nosso trabalho. A gente ama Deus acima de qualquer coisa que você conseguir imaginar. E é por isso que a gente segue a lei. Porque a gente ama Cristo. Porque a gente ama. A gente ama. E sabe por que a gente ama? Porque Ele amou a gente primeiro. Não há mérito nenhum. Nenhum pra gente. Não há mérito nenhum para a gente. Não há nada que eu ou você possamos fazer para salvar, para justificar, para redimir. Não há nada, nada,
Nada, nada, nada. Não há nada que possa fazer. Porque que Jesus, ele fez tudo na cruz. O que tinha para ser feito, Jesus fez. E não tem nada que a gente possa fazer que vá se comparar ao preço que foi pago. É impossível ter um encontro com Deus e não ser transformado. Talvez, quando eu fiz a pergunta lá em cima, e aí, como é que está a sua vida hoje? Talvez alguns começaram a refletir e falaram assim, nossa, minha vida não mudou nada. Meu irmão, agora está na hora de você refletir o seguinte, será que eu tive um encontro com Cristo realmente? Porque é impossível. É impossível. Aí você deve estar pensando, Tiago, mas eu sempre fui uma pessoa boa. Eu sempre fui uma pessoa boa. Ainda não me convenceu. Ainda não foi suficiente. Tem que ter alguma coisinha na sua vida que precise mudar. Pergunta a Deus, Deus, o que é que eu preciso mudar na minha vida? E não fiquem desesperados, eu preciso mudar. Porque às vezes a transformação, ela vem gradual. Você vê que João, ele teve um encontro com Cristo em carne e osso, na frente dele. E um pouco depois ele estava lá, Jesus, quer que eu mande descer fogo no povo? Tatiana ama essa história, porque ela é chave nessa história. Mas lembra que eu falei que eu tive um encontro com Deus aos 18 anos, e a partir daí eu comecei a mudar a minha vida. E aos 18 anos eu casei com 20 alguns, não lembro agora com quantos anos eu casei. Eu lembro o ano que eu casei, Yuri, mas não lembro com quantos anos. Mas assim, mesmo depois que eu casei, eu continuava ouvindo algumas músicas que não agradavam a Deus. Não agradavam. Sabe aquelas músicas que assim, às vezes não tem nada demais, mas no fundo ali você via que tinha um toquezinho, sabe? E eu casei e Tatiana se incomodava porque a gente entrava no carro e eu ligava o som. E eu tenho um gosto musical muito bom, velho. Muito bom. Modéstia à parte. Mas ela se incomodava. Mas eu entendo que não era ela que se incomodava. Era o Espírito Santo se incomodando através dela. E ela falava, eu falava, mas não tem nada demais na música, não tem nada demais na música. E ela começou a orar. E gente, ela precisou orar por 3 anos, cara. Sofreu. Mas teve um momento que Deus respondeu a oração dela. E eu entrei no carro, eu botei o som, e eu botei lá a música, e eu falei, nossa, música ruim, velho. E eu passei, e eu, poxa, essa música tá ruim hoje, será que é uma nova versão? E eu passei, e nada, nenhuma música que eu ouvia me agradava, nenhuma música. E aí eu botei uma música que agradava a Deus, e aquela música começou a me agradar. E eu não estou falando isso, não é para você deixar de ouvir música, não é para você quebrar seus CDs. Se Deus te incomodar isso, quebra todos os seus CDs. Mas se Deus não te incomodar, Ele vai continuar transformando a sua vida. O que eu estou querendo dizer é que Deus, Ele levou 4 anos, mais de 4 na verdade, para mudar o meu gosto musical. Mudou por um gosto que me agradava para um gosto que agrada a Ele. Isso não tem mérito nenhum em mim. Não fui eu que decidi, hoje eu não vou mais ouvir música assim. Mas o mérito é dele. Só dele.